Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta. O tema de hoje, os serviços da Secretaria Municipal de Saúde. Comigo no estúdio está a secretária municipal da pasta, Ângela Pompeu. Secretária, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Espero que a nossa população fique atenta aí para saber um pouquinho mais da nossa secretaria. Agradeço sua presença aqui. Eu sei que a sua agenda é muito ocupada. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, os serviços da Secretaria Municipal de Saúde. Comigo no estúdio, a secretária da pasta, Ângela Pompeu. Secretária, vamos começar com um tema atual. A Comissão Especial de Investigação da Câmara Municipal, que apura a área de saúde em Ponta Grossa, e aqui eu não vou entrar na esfera política, literalmente sugeriu que fosse aberta uma comissão processante contra o prefeito da cidade. O ex-prefeito Pedro Vosgrau foi multado em mais de 2 milhões de reais. O ex-prefeito Péricles de Melo foi multado em mais de 1 milhão de reais, sempre envolvendo os hospitais da cidade. A impressão que dá, e eu já começo com os hospitais de cara, tá, é que ter atendimento hospitalar é uma dor de cabeça sem fim para qualquer prefeito. E exige uma coragem muito grande de qualquer administrador público municipal bancar um hospital, porque a responsabilidade do atendimento hospitalar é do governo do Estado. E, no Paraná, os prefeitos que passaram por suas cidades tiveram que responder às demandas da população. Acredito que não é só o caso de Ponta Grossa, que é o caso também de outras cidades. Mas o fato é que acabam representando uma dor de cabeça considerável. Não existe outra saída, senão o município, para atender essa demanda, arcar com a responsabilidade do Estado nessa área específica? Bom, Ney, bem colocado. Realmente, ter um hospital público, realmente ele pesa no orçamento de uma Secretaria de Saúde. Ter dois é o dobro. Então, hoje, do nosso orçamento da Secretaria, 60% está indo para os hospitais, né? E isso, vamos colocar bem claro que nós temos hospitais, né, de média complexidade, ou seja, que faz os atendimentos na média. E só que nós temos uma situação atípica em Ponta Grossa, porque nós somos cidade polo, o nosso hospital municipal, o Amadeu Pupi, ele é o único porta aberta para a nossa população. A qualquer hora, 24 horas, ele chega, ele é atendido, né? Lógico que ele é triado dentro das morbidades, ele entra ou não para o hospital, enfim, aí ele é distribuído dentro do serviço ou encaminhado às unidades básicas de saúde. Bom, o que a senhora se refere em relação ao Hospital Amadeu Pupi é que ele é a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde em Ponta Grossa. Sim, hoje dentro de Ponta Grossa ele é a entrada. A partir dele é que nós fazemos referência para outros serviços. Em que sentido? Hoje nós temos o regulador regional, que é o nosso SAMU, né? Então todos os pacientes que pertencem à rede de urgência e emergência são triados pelo SAMU, Rodonorte, o CIAT, o SAMU que coordena esses pacientes. O andarilho, aquele acidente, aquele que é encontrado na rua. Então, todo esse fluxo é coordenado pelo SAMU. Qual a primeira porta que ele entra? Qual o primeiro atendimento? Quando de média complexidade, diretamente no Hospital Municipal Amadeu Pupi ou Hospital da Criança. Quando se trata de crianças, obviamente. Né? A gente já vai chegar no Hospital da Criança João Vargas de Oliveira. Mas, dentro ainda do Hospital Amadeu Pupi, nós temos, então,
o atendimento ortopédico, se eu não me engano, né, Também. que está correlacionado, de uma certa forma, com urgência e emergência. Né? Quando existe um acidente, Exato. acaba ocorrendo. Dentre os serviços de média do Hospital Municipal Amadeu Pupi, a ortopedia, digamos, seria o carro-chefe do hospital. Ele tem atendido não só a necessidade da cidade de Ponta Grossa, como da região. Né? Ele é referência para alguns municípios vizinhos que não têm o serviço de ortopedia. Então, é atendido no Amadeu Pupi. E é um serviço de excelência e que tem dado resultado à população. Eu acho assim, eu entendo porque desde 2012, já fui até gerente daquele hospital, sempre houve um atendimento à nossa população em ortopedia. E agora, desde 2012, final de 2012, iniciou com a FAO-EPG as cirurgias gerais no hospital. E que também tem dado um resultado, né, que são pequenas, digamos, cirurgias de média complexidade, mas que têm dado um resultado, né, frente à nossa população, porque você tem um atendimento de excelência à nossa população. Bem, existe uma demanda muito grande. É uma demanda grande, eu até concordo, igual você iniciou o tema, ele é realmente dispendioso para o município, porque é um hospital, só o Amadeu Pupi custa em torno de 4.800.000 por mês, é o custo, né, para manter aqui, o hospital aberto, mas que é um presente que vem em gerações de prefeitos e não tem como. É um presente que foi dado lá na mudança da Constituição, né, que foi municipalizados esses hospitais que eram até então estaduais, né, foram municipalizados. E fazer o retrocesso agora, Ney, é meio difícil, né? Dificilmente o governo do estado vai aceitar uma despesa a mais, ainda mais nesse porte. No Hospital da Criança, o orçamento é de quanto? Qual é o gasto mensal, melhor dizendo, o investimento mensal que se faz? Em torno de 1.800.000. A senhora falou que os dois hospitais juntos representam 60% do orçamento da pasta. E hoje o orçamento da pasta gira em torno de 30% do orçamento do município. A lei determina que seja 15%. Exato. Mas a prefeitura se viu obrigada a aplicar 30% em função da demanda. Não só Ponta Grossa, Ney, como todo município que tem um hospital municipal, ele se obriga a atender a população e é crescente. Esses 15% que é investido na saúde, ele seria quando você tivesse só uma atenção primária e você tivesse o braço do Estado presente para que você desse continuidade nesse atendimento. E eu digo assim, não que o Estado não ajude, né? Existe sim um apoio do Estado para que a gente exerça nossas funções, né? Faça, mas fica muito aquém do que nós realmente precisamos. E na saúde, eu sempre digo, nosso dinheiro é finito, nossas ações são infinitas. Como que você vai dizer para um paciente, olha, não é hora de adoecer, não é isso? Por isso que eu digo assim, nós hoje fortemente temos aplicado o nosso dinheiro também na atenção primária, tentando com isso resgatar, fazer prevenção para que você não tenha tanto custo na secundária e na terciária, né, que é quando você chega num atendimento de alta complexidade, que você precisa de remediar talvez o irremediável, né? Porque se a pessoa tivesse trabalhado lá no começo se cuidando, talvez ela não seria um paciente crônico. Secretária, nós ainda estamos falando de hospitais, mas eu gostaria de saber qual o orçamento anual da pasta. 157 milhões. São 157 milhões de reais por ano que a Secretaria de Saúde tem para administrar. É o inicial, né? O que ela inicia o ano com 157 milhões. O que, ao final do ano de 2016, provavelmente ela vai atingir maiores volumes, porque, como você mesmo colocou, é em torno de 29% a 32% que tem gasto o governo. Então, há um investimento pesado do município
né, fora do orçamento inicial. A impressão que se tem olhando de fora, a senhora mesmo disse que o dinheiro é finito, ou seja, ele acaba. Sim. Mas a demanda é infinita. Sim. Né? Porque, infelizmente, não estamos num país onde a cultura de saúde preventiva é levada a sério. É verdade. É um processo muito novo do ponto de vista histórico. Tem aí 20, 30 anos no máximo de sistematização. E durante décadas a gente simplesmente foi remediando a situação. E é algo a ser conquistado, eu entendo, né? Porque é uso e Hábitos a serem... costume, Exatamente. né, que você, ao longo do tempo, tem que resgatar e conquistar. E eu vejo, assim, até plano de saúde, né, tá tentando levar por esse lado, né, do médico da família, porque para tentar fazer adequar os usuários de não ir no hospital só na hora do extremo, né, que ele possa se cuidar. Porque, de repente, ele para o plano de saúde, ou mesmo para nós, o SUS, ele é barato, mas é um barato numa demanda reprimida. Porque se ele não se cuida, nunca se sabe se ele se ele é um diabético, de repente ele descobre uma diabetes lá em grau, que não tem mais como você reverter o quadro. Né? Então, ou uma outra morbidade que você, talvez com prevenção, você conseguiria não chegar a um paciente crônico. Né? Então, é mais nesse sentido que eu vejo. Tanto o SUS e até os próprios planos têm trabalhado dessa forma. E hoje nós já, na situação que nós vivemos hoje, né, o paciente do plano, ele migrou bastante para o SUS. Então, hoje, as nossas portas, elas estão bem inchadas em função de que nós temos clientela que não tínhamos antes. Por causa da crise. Exatamente. Veja, dentro desse aumento de demanda, de procura, tem um dado que me chama a atenção. Eu ainda continuo nos hospitais e explico por quê. Correto. Quando nós temos leitos, os leitos vão para a central de leitos do Estado. Correto. Ou seja, a prefeitura paga por esses leitos, a prefeitura de Ponta Grossa, o contribuinte de Ponta Grossa paga por esses leitos, mas esses leitos não pertencem ao município de Ponta Grossa, pertencem ao Estado. Dentro da contratualização, sim. E eu não estou dizendo que as pessoas da região não devam ser atendidas, muito pelo contrário. Mas as prefeituras da região pelo menos oferecem alguma contrapartida? Algum tipo de apoio? Nem tudo existe digamos, essa toalha, não existe. Porque, assim, o que o Estado faz? Ele contratualiza com os nossos hospitais determinado número de cirurgias, de leitos, de exames, numa proporção de tabela que ele especifica o que a gente vai prestar de serviço e nos remunera para isso. Hoje, nossa contratualização do Amadeu Pupi, por exemplo, está em torno de 470 mil, que o Estado nos reverte, né, para que a gente possa prestar serviço para a região. Mas nem todos que chega até a nós está monitorado pelo Estado. Digamos, só um exemplo que eu vou citar aqui, não estou me referindo, mas um município vizinho. Vem um paciente, ele chega ali na porta do hospital e diz que mora num bairro em Ponta Grossa, porque ele pode omitir essa informação, ele chega, ele diz que estava passando no entroncamento, ele chega na porta do hospital. Então, ele não veio triado pelo sistema. O Estado não sabe que ele bateu a minha porta. Então, ele não chega a contar para essa compensação financeira, digamos assim. E isso sempre tem um furo mensal, né? E que a gente tem levantado e a gente tem passado para o Estado. E lógico que vai, ao longo de um determinado tempo, existe uma série histórica para que a gente tente organizar isso. Só que hoje você não consegue essa compensação, Ney, porque devido a essa crise não existe dinheiro novo do Estado para os municípios. Isso já nos foi colocado. Então, assim, a gente até pode trabalhar demonstrando para eles essa, digamos, essa disparidade de números, mas eu não vou ter essa compensação, porque ele não tem dinheiro novo. Ok. Vamos ficar um pouquinho agora no Hospital da Criança, porque os funcionários do Hospital da Criança são inegavelmente dedicados. Exato. Eu vi, por exemplo, a ação voluntária
sem nenhuma obrigação, feita no Dia das Mães, para tentar minimizar o impacto, porque ninguém vai para um hospital passar férias. Verdade. Vai porque precisa. E quando a gente fala de crianças doentes, daí o processo é mais dramático. Qualquer um que tem filhos sabe disso. Você. E agora, no mês de junho também teve uma festa junina, eles Exato. tentaram alegrar as crianças. E é interessante porque realmente isso sensibiliza a mãe, sensibiliza as crianças. Elas ficam mais alegres, eu não sei se seria o termo, mas a alma fica mais suave, Mais leve. naquele momento específico. Exato. Que tipo de serviço é prestado hoje pelo Hospital da Criança, além dessa dedicação que eu estou constatando, que eu constatei em loco por parte dos funcionários? Os nossos 2 hospitais e o Hospital da Criança também, ele atende a média. Hoje nós temos a clínica, né, a clínica de média complexidade atendida no hospital. Então, né, uma pneumonia, uma outra situação, uma intercorrência pediátrica, ela é internada no hospital e é atendida lá, igual você viu ali na festa junina, né, algumas crianças. E essa é a nossa prestação de serviço ali no hospital. Ou seja, se ela necessitar de um internamento, ela vai ser internada ali. Exato. E se ela tiver uma outra situação mais complexa, que necessite de ir para um hospital onde existe uma complexidade maior, ela também vai através do Hospital da Criança. É colocada no sistema MV, né? E o Estado transfere aonde há vagas, dependendo da situação que a criança necessite, né? Hoje nós temos na cidade de Ponta Grossa, e que eu acho que foi importante a abertura dos leitos de UTI qualificados no hospital regional, onde nós tínhamos dificuldades, porque quando você diz de um adulto, você ainda consegue ter leitos de UTI, por mais que você tenha a barreira física, você consegue manter o paciente, né, no mesmo ambiente ali, 8 leitos, etc. Mas a criança hoje, você ter leitos qualificados é importante, porque normalmente ela vai precisar desse leito de UTI mais qualificado, que é o que nós temos ali no hospital regional. Então foi muito bom. Nós temos hoje o trauma pediátrico, que nós não tínhamos referência, que hoje é referência no hospital regional. Hoje o SAMU, se tiver alguma situação de trauma pediátrico, o primeiro hospital que vai ter o atendimento é o hospital regional, que antes nós não tínhamos. Então isso foi importante para a nossa região também. Bem, então, pelo que eu posso entender, gradativamente o governo do Estado vem redimindo a sua culpa nessa história toda e oferecendo, através do Hospital Regional, serviços que são mais caros. Bastantes serviços que... E desafogando, assim, parte da procura pelos hospitais municipais, é isso? Ele tem cumprido o papel, sim, junto ao Hospital Regional, né? Porque eu vejo na pediatria, agora também na maternidade, né? Os leitos de UTI adulto que foi instalado no serviço, a própria ortopedia, que eles estão pedindo o credenciamento de ortopedia de alta complexidade, que saiu do Vicentino, né? E agora também está lá. Então, ele tem cumprido o seu papel. Temos ainda algumas especialidades que têm que vir para a região, mas isso vai se dar também, como foi anunciado pelo próprio governador, vai ser construído o Centro Regional de Especialidades do Paraná, também ao lado do Hospital Regional, né, dentro do complexo da UEPG. Voltando agora para a questão e encerrando essa história dos hospitais, quantos atendimentos em média eles prestam por mês e qual é o volume de profissionais que nós temos ali dentro, por alto? Olha, o Hospital Amadeu Pupi é em torno de 130 profissionais, por ter UTI, cirurgia, leito clínico, né, a UPA. Nós atendemos em torno de 350 pacientes dia na porta do Hospital Municipal, por isso esse fluxo grande. Em termos de internamento, tem dado uma média de internamento de 90% a 85% de internamento dentro do hospital. A ortopedia tem sido resolutiva também, em torno de 170 cirurgias mês.
né? Então, o hospital tem feito sua parte, por mais que ele seja de média complexidade, ele tem atendido a nossa população, e às vezes ele atende até na alta complexidade, porque se ele é porta aberta, muitas vezes chega o paciente ali com fratura exposta, né? E ele é atendido pelo hospital, como que não vai ser atendido? E às vezes são atendimentos que nós nem temos digamos, a devolutiva financeira dele, porque nós não somos um hospital credenciado em alta complexidade, em ortopedia, e sim em média, né? E no Hospital da Criança, média de atendimentos, número de profissionais? A média de atendimentos do Hospital da Criança tem sido em torno de 120 crianças noite, né? E a média de internamento dele também em torno de 60% de ocupação. Agora, nesse período de inverno, é uma situação atípica, né? Que aí ele tende a aumentar o número de internamentos por causa das doenças respiratórias e que é natural também nesse período. Secretária, quantos médicos nós temos dentro da Secretaria de Saúde? Quantas enfermeiras? Quantos funcionários tem a Secretaria de Saúde, para generalizar? Assim, hoje nós temos 2.300 funcionários, tá? Na atenção primária, em torno de 1.200 funcionários. No hospital municipal, em torno de 600 funcionários e 240 no Hospital da Criança. Eu entendo. Certo. E dentro da secretaria, né? Também temos médicos, laboratório. Lembra quantos? Médicos, especificamente, quantos nós temos dentro da secretaria? Na atenção primária, em torno de 115 médicos na atenção primária. No hospital municipal, 130, né, entre contratados e concursados. Sim, né? Sim. No Hospital da Criança, em torno de 25 médicos. E esse número de médicos atende a demanda ou precisamos de mais médicos ainda? Não, tem atendido a demanda. Onde tem a tendência a aumentar o número de profissionais é na atenção primária, porque à medida que for sendo expandido novos bairros em Ponta Grossa, né, será implementado ali talvez uma nova unidade de saúde, redistribuído o serviço e mais equipes a gente vai aumentando. A unidade de pronto atendimento, a UPA, ela presta exatamente que tipo de serviços, em que horário? A UPA ela é 24 horas, ela tem um atendimento pré-hospitalar, né? Digamos assim, a grosso modo, a UPA ela é referência para as unidades de saúde, para a atenção primária. Ela é referência em urgência e emergência, no atendimento pré-hospitalar. Então, o primeiro atendimento, digamos, acontece na UPA. E do lado tem o pronto atendimento infantil. Que é o PAI. Também. E a UPA tem atendido quantas pessoas por mês, em média? Olha, nós tivemos situações bem atípicas, porque teve mês que a UPA atendeu em torno de 15 mil. O último relatório agora passado pela UPA foi em torno de 9 mil atendimentos mês. Tá? Então, tem certas épocas que aumenta. Uma em função das férias dos nossos profissionais médicos intercambistas, né, que quer queira, quer não, são 20 profissionais que se ausentam, né, que vai a Cuba. Então, daí com essa 20 profissionais acaba, digamos, sobrecarregando o serviço da UPA. Mas agora ela voltou, estabilizou, está em torno de 9 mil atendimentos, que dá em torno de 300 a 250 atendimentos dia. E o PAI? O PAI, isso já, quando eu digo a UPA, eu digo já englobando o PAI, mas é nessa faixa também. As crianças lá em torno de 120 crianças dia, tá? É atendido na UPA. E adulto, 200 e pouco, 240. Ali na UPA, o que se nota é o seguinte, é um atendimento clínico, se for necessário alguma atenção imediata, essa atenção é dada. Se for diagnosticado, me corrija se eu estiver errado. Qualquer problema mais grave já aciona uma ambulância e já desloca para o hospital, é isso? Exato. Tipo, é o primeiro atendimento. Se e, na realidade, o triador daquele serviço é o próprio SAMU. Porque se chegar ali um paciente grave, que ele precisa de ir para um hospital de maior referência,
É automático, acionado 192, colocado o caso para a mesa, né, que é onde ficam os reguladores, e aí eles analisam o caso, vai para o Bom Jesus ou até para o próprio hospital municipal. Entendo, entendo. Tá? Bom, se for diagnosticado, por exemplo, se o médico verifica que o paciente corre o risco de um infarto ou de um AVC, já contacta o SAMU já toma suas Exato. providências imediatas, é isso? Exato, isso. E aquele que precisa de um atendimento, porque às vezes há de convir que a unidade de saúde encerra os trabalhos às 17 horas, ele vai para a UPA, né, para aquele atendimento, às vezes um soro, às vezes uma inalação, é um atendimento até 8 horas, né? Ele vai se medicado, ele vai ficar em observação, ou dado alta, ou mandado para internamento nas portas de referência, que daí sim, ele faz a referência para o Amadeu Pup e para o Hospital da Criança. Secretária, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Fique conosco. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, os serviços da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo aqui é literalmente esclarecer a população sobre aquilo que é feito pela Secretaria Municipal de Saúde, que pode ser feito dentro dos limites orçamentários que a cidade de Ponta Grossa possui hoje. Comigo no estúdio está a secretária municipal de saúde, Ângela Pompeu. Secretária, no bloco anterior falamos muito dos hospitais, né, que consomem 60% da verba da secretaria. A senhora me relatou que o orçamento anual da secretaria é de 157 milhões de reais. E, cá entre nós, 60% indo para os hospitais é muito dinheiro. É bastante. Muito dinheiro. Justifica o fato do município estar aplicando na área de saúde hoje 30% do orçamento do município. Se transforma numa necessidade, não numa opção. Exato. Agora, em relação a um tópico que a senhora mencionou no fim do bloco anterior, quando falávamos da unidade de pronto atendimento, a UPA do Santa Paula, do núcleo Santa Paula, que fica dentro do bairro Contorno. Eu gostaria de saber o seguinte: o SAMU, ele é responsabilidade do município, recebe dinheiro do Estado ou da União para o seu funcionamento, nem que seja em números altos, mas quanto nós temos em números profissionais, atendimentos prestados pelo SAMU? A senhora tem esses dados? Tem. O SAMU, na realidade, é um programa federal, mas ele é tripartite, ele tem 50% do governo federal, 25% do estado e 25% do município. Então, existe investimento dos 3 entes públicos no SAMU. É muito importante o trabalho do SAMU. Hoje ele tem em torno de 130 a 140 atendimentos diários na cidade. Isso a gente falando a grosso modo, sem dizer os trotes, né, as situações em que confundem o SAMU com táxi, que infelizmente isso tem acontecido. Por isso, às vezes, o regulador, né, quando ele recebe a ligação, ele pergunta tanto, ele investiga tanto. E olha, Ney, você pode até trazer o nosso coordenador aqui, o doutor Delmar, a doutora Ângela Bastos, é a diretora clínica do serviço, eles podem contar para vocês. É complicada a nossa população ainda, os usuários como um todo, não só em Ponta Grossa, né? Abre a internet e vê um caso lá grave e detalha ele para o médico no telefone como se estivesse com aquele quadro. E às vezes chega lá a ambulância e o paciente não está naquela situação de bolsinha, tiracolo, esperando o SAMU chegar. E isso às vezes acontece sim. Então, às vezes, eles são bem criteriosos na anamnese via telefone, conversando com o paciente, ou com o familiar, né, para poder ele sair numa intercorrência. E a senhora falou que são 130, 150 atendimentos dia. Quantos profissionais? Hoje no SAMU são 23 médicos, né? Aí nós temos os enfermeiros, temos o pessoal que faz a parte de radiotelefone, né, para poder atender a nossa população, e os motoristas. Bem, recentemente... Na realidade, não são nem motoristas, são motoristas socorristas, né? Porque eles vão nos atendimentos também. São socorristas que dirigem, né? Dá para colocar dessa forma.
Recentemente foi feita uma ampliação, e, se não me engano, foi investido ali aproximadamente R$500 mil, com o objetivo de ampliar o número de atendimentos, eu acredito. Organizar o No mínimo serviço, isso, né? né? Facilitar a vida de quem estava ali. Exato, porque ficar ali naquela mesa, na realidade a gente tem que dar condições, né? Tanto técnica como de conforto, para poder eles ter um bom trabalho. E hoje o município de Ponta Grossa, dentro da nossa população, o que o Ministério prevê? E às vezes a nossa população há uma crítica muito pesada em cima do SAMU no número de ambulâncias. O Ministério prevê para a nossa população 3 ambulâncias básicas e uma avançada. A avançada é aquela que vai com o médico, né? Vai o médico, o enfermeiro para um atendimento grave. E o município tem bancado ao longo do tempo mais uma ambulância. Então hoje são 5 ambulâncias, que são 5 equipes que atendem a nossa população em Ponta Grossa. 5 equipes, sendo dessas 5 ambulâncias, 2 avançadas, é isso? Uma só avançada. Uma só avançada. E daí 4 básicas. 4 básicas. Incluindo aquele veículo que foi doado pela Câmara Municipal, que parece um off-road. A Vir veio agora por último, né? Esse não está incluído Nessas 5 ambulâncias. Nessas 5 ambulâncias. Esse é um veículo novo, né? E realmente ele, por ter tração, ele vai em lugares que antes uma ambulância era impossível ir. Né? Então, foi de extrema importância. Nós temos que agradecer que realmente veio a calhar porque precisava da Vir, né? Que é o veículo para essas intervenções rápidas. Daí vem a sigla, Vir. Isso. Bem, secretária, basicamente, quantas unidades de saúde nós temos? Aliás, o nome já não é... A gente chamava de posto de saúde no meu tempo. Tem gente que fala postinho, né? Posto Mas de saúde, está mas correto você, unidade básica de saúde, né? Quantas UBSs, então? Quantas unidades básicas de saúde nós temos? Hoje nós temos 60, contando as rurais também, né? Os nossos distritos. Nós temos hoje 80 equipes de saúde da família, né? Que dá um atendimento em atenção primária de 85% da nossa região. Isto é de extrema importância. Nós somos, assim, o foco para o Ministério da Saúde, para o governo estadual, como é que eu digo para você? O município de Ponta Grossa está bem na fita, porque nós atendermos 85% da população em atenção primária é show. Mas aí vem, agora sim a gente vai tocar no assunto que foi mencionado no bloco anterior, a questão da saúde preventiva. Qual é o objetivo do Programa Médico da Família? Levar uma equipe completa para que o estilo de vida daquela pessoa seja pesquisado mais a fundo. Isso. Né? E aí nós temos as agentes comunitárias de saúde, que fazem um trabalho belíssimo, diga-se de passagem, digno de elogio. Os médicos que desenvolvem esse trabalho, desenvolvem não só por dinheiro, mas também por amor à profissão. É visível isso. Existiram alguns médicos, inclusive, que lançaram programas específicos em suas unidades básicas de saúde, foram alvo de matérias em TV. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, e aqui não é nenhuma crítica à população, porque eu estou 15 quilos acima do meu peso, então eu não sou ninguém para falar de cuidados com a saúde. Mas a população tem assimilado esse conceito de saúde preventiva. Nós falamos que não está dentro dos nossos usos e costumes por enquanto. Por enquanto. Mas o trabalho tem surtido efeito de acordo com as equipes, ou com o relato das equipes? Tem surtido efeito, sim. Se você analisar que hoje a gente está em 85% da nossa população, ou seja, aí 285 mil habitantes sendo atendidos, 300 mil sendo atendidos, isso é muito importante. Ter uma unidade básica, quem dera se estivesse na porta de casa. Lógico que a gente não vai conseguir, mas normalmente ela está num raio de 2.000 metros quadrados ao entorno da unidade. Tá? Então, esse paciente, ter uma unidade lá no seu bairro, ela desperta não só para o doente. Eu quero que a população nossa entenda que ela tem que procurar a unidade não só quando doente,
participar dos grupos, se inteirar com as equipes, ir lá conhecer a enfermeira, o médico de saúde da família, apresentar, fazer o cadastro da sua família, fazer o cartão SUS. Eu acho que é necessário você ter um cadastro, um raio-x dentro daquela unidade. Por quê? Para se identificar, porque uma hora que você necessitar, você já tem todo esse vínculo com a unidade de saúde. Isso é importante, porque se todas as vezes que você passar mal e você sair ali a 1000 por hora para um hospital, você vai estar inchando uma porta e às vezes sem a necessidade. Isso não quer dizer que num extremo, às vezes, né, pode acontecer, mas a unidade de saúde, o que nós temos feito, Ney? Treinamentos, em que sentido? Não, nós não estamos treinando quem já é formado, não. Nós estamos capacitando para atender melhor. Nós temos um núcleo de educação continuada dentro da Secretaria de Saúde, que ele visa aprimorar conhecimentos, tanto para o SAMU, para os hospitais. Agora nós vamos investir mais pesado ainda nas unidades de saúde. Elas têm os treinamentos delas, práticos do dia a dia, do serviço que elas prestam à população. Mas nós agora vamos levar a urgência e emergência também para as unidades de saúde. Por quê? Porque às vezes o paciente, né, normalmente, se tem um carro, ele está passando mal, chega rapidinho no hospital, ou tem possibilidade do SAMU ir até lá, chega, mas e se não tiver? A unidade é o primeiro elo, é o primeiro porta de atendimento daquele paciente, porque a unidade de saúde não atende só eletivo. A gente tem que deixar bem claro, a unidade de saúde ela atende a urgência e emergência também. Tanto que quando eu digo assim, criança não tem agenda. O meu povo sabe disso, que eu sempre insisto nessa fala, que uma criança que está vomitando, está com febre, unidade de saúde. O médico está lá das 8 às 17 horas para atender a nossa população. Não existe, mãe, aquela situação, não tem agenda. A gente tem agenda para quem vai trocar um medicamento, digamos, o grupo do hiperdia lá, que é o diabético, o hipertenso, ele tem os dias de ir na unidade. Mas você não marca nem agenda para ficar doente, com febre, com dor de ouvido, com dor de garganta. Isso é uma situação que você tem. Você começou a sentir a dor no corpo, estado febril, ânsia, vômito, a criança também. Vai na unidade de saúde. Você será triado pelo serviço e será atendido. Eu tenho levado incessantemente essa fala, porque é importante a população saber que é no bairro que inicia o seu atendimento. Se a unidade de saúde entender que não cabe, eles vão fazer a referência daquele paciente ou para a UPA ou direto para o próprio SAMU. Porque, às vezes, é um caso de um paciente que está, digamos, com problema cardíaco, que ele pode ver ali no eletro, que nas unidades de saúde também tem o eletro. Vê que o paciente está com uma taquicardia, alguma coisa assim, ele vai avisar o SAMU, venha buscar esse paciente e ele vai ser direcionado à porta de referência, que o SAMU sabe cada hospital o que faz. Mas, pelo que a senhora falou, eu quero resgatar um ponto da sua fala ali, que é o seguinte, as equipes de agentes comunitários de saúde, enfermeiras, médicos, quando visitam essas famílias, ou quando saem em visita, ou quando saem a campo, procuram fazer com que esses moradores venham para o posto de saúde, convivam com o posto de saúde, não só quando estão doentes, Exato. mas quando estão bem também. Para que façam um acompanhamento regular do seu quadro de saúde, é isso? Exato. E esse paciente que faz esse acompanhamento regular, anual, semestral, né? Porque ele pode fazer os exames de rotina, porque não uma vez por ano, porque não precisa de ir lá doente. Ele programa isso. Esse paciente pode ser programado, né? Mas o nosso paciente em potencial, não. Aquele que precisa do atendimento, a unidade de saúde é a sua primeira referência. Eu compreendo, eu compreendo.
Mas a senhora recomenda isso. Então, a senhora recomenda que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde, se apresentem à equipe de enfermagem, a equipe se encontra ali, Exato. façam o cartão SUS, literalmente se integrem das atividades que são desenvolvidas ali. Às vezes tem uma Exato. palestra que pode ser feita ali dentro. Procure acompanhar, área de porque saúde. ao longo do tempo a unidade vai estar fazendo atividades que envolvem a população. Então procure, né, saber o que vai ter de atividade, o que ele pode participar, o que ele pode contribuir também, porque se a gente está ali na comunidade e às vezes você não trabalha, porque quando você trabalha, normalmente alguns bairros há de convir, né, que são trabalhadores, né? Normalmente está o dia todo fora, as suas crianças ficam com avós ou com algum cuidador, né? Então, aí é diferente. Mas tendo oportunidade, eu acho que chega até a unidade de saúde. Os jovens, nós temos ACS em determinadas unidades de saúde que desenvolve atividades com os jovens. Palestras de sexualidade, é muito importante. Eu acho assim, porque elas fazem todos os tipos de atividade, mas hoje você levar uma demanda ao nosso jovem de se cuidar das DSTs, isso é muito importante. Né? Porque a AIDS, todo mundo esqueceu da AIDS, mas ela está aí, ela bate a porta. Então, quando você está levando essa educação, você consegue levar ter esse elo com a juventude, ao entorno da unidade, aquela coisa leve, porque às vezes o pai e a mãe, primeiro que não tem o tempo, né? Às vezes chega tarde, e às vezes não tem a manha e a artimanha que as equipes já sabem para lidar com esse jovem e de levar ele esse conhecimento de uma forma leve, sem cobrança, mas dando a ele a orientação, né, de como se cuidar. E isso é necessário, eu acho importante, que não é só o velhinho, o doente, temos a nossa juventude, temos a nossa criança, tanto que não sei se foi outubro do ano passado, foi agora em maio, acho que agora em maio, foi lançado o protocolo das puerpério, né, das crianças, aliás, o das crianças. Vejo que é importante levar a criança na unidade de saúde, porque você sai da maternidade, né, que ela não é a mãe, ela foi acompanhada durante a gestação toda, durante a unidade de saúde, nasceu o bebê lá na maternidade, volte ali apresentar para a equipe seu bebê, porque daí você já vai entrar ali, até 2 anos a unidade acompanha mensalmente aquela criança, para saber o tamanho, o peso. Então, eu vejo assim, é importante. A unidade de saúde, ela é a referência da família. Secretária, recentemente eu entrevistei pelo Jornal da Cidade, aqui da ETV, o superintendente da Secretaria, o Luiz Del Gobo, falando sobre vandalismo. Então, por ano, são gastos R$300 mil em reparos. Recentemente, a unidade ali da Palmeirinha, Adam Pola, foi vandalizada 2 vezes seguidas. Né? Por sorte, as grades são muito difíceis de tirar. Quando a senhora fala em trabalho com os jovens, trabalho com a comunidade, isso inclui também a comunidade entender que essa estrutura é dela? Olha, eu acho que mais do que nunca, quando a comunidade está presente, ela entende que é dela, ela cuida, ela zela. E eu digo assim, infelizmente o vandalismo ele existe em vários locais. E às vezes a gente fica triste porque é tão difícil você conquistar um equipamento, é tão moroso você chegar a ter o computador na unidade, a ter os serviços, você veja, maldosamente desligaram o relógio de uma unidade, perdeu-se um lote de vacina também, há um tempo atrás aconteceu isso. Então veja, isso somente por falta de respeito, é um serviço público que vai estar prestando serviço a qualquer um, é indistinto, pode ser até o marginalizado terá sua família atendida na unidade de saúde. Então eu vejo assim, nós temos que estar procurando fazer essa diferença.
tentando trazer essa consciência, porque quer não, a unidade de saúde ela faz muito mais do que saúde, ela faz todo um envolvimento com a comunidade que eu acho que é importante. Esse jovem que frequenta, ele vai levar diferença lá fora. É importante. Para nós é muito difícil, veja, nós, nesses últimos anos, fizemos reforma de 23 unidades de saúde, reformas e ampliações. Temos 8 que ficou, e ainda estamos reformando, que causa, eu compreendo, a população às vezes fica indignada quando tem uma unidade de saúde em reforma, porque é lógico, ela tira o conforto da equipe, da própria comunidade, então nós temos que acelerar para as coisas acontecer. Mas, infelizmente, no final do ano de 2015, com todo esse problema político-financeiro que aconteceu no país, o Ministério da Saúde não repassou o dinheiro para que a gente desse continuidade nessas obras. Mas, graças a Deus, o Robson, a pedido do prefeito, a meu pedido, teve a Brasília para fazer um convite de uma mostra que nós vamos fazer agora no mês de setembro. Que Robson? O Robson Xavier, da atenção primária, né? Sim. Então, ele esteve no Ministério para fazer esse convite para os palestrantes e já levou as demandas nossas que a gente tinha junto ao Ministério com relação a esses pagamentos. E a gente conseguiu trazer 720 mil, que era o restante das obras, para a gente poder dar continuidade. Então, esse dinheiro está depositado. Então, agora eu entendo que é só as nossas empreiteiras retomarem o trabalho, apresentarem as medições e a gente vai pagando sucessivamente até finalizar. Nós temos interesse máximo em terminar essas obras para que a nossa equipe tenha um local adequado, a comunidade tenha de volta a sua unidade de saúde. Então, são 8 unidades de saúde que a gente conseguiu trazer esse dinheiro e que a gente está finalizando. Foi feita uma reunião há 2 semanas atrás com as empreiteiras, né, e eles retomaram e a gente vai estar com esse serviço para a nossa população também. E esses conjuntos residenciais que ampliaram a malha urbana, né, eles também vão receber novas unidades de saúde, como, por exemplo, Costa Rica, ou Londres, o Panamá? Isso, os novos grandes empreendimentos que aconteceram, foi através, sentado as secretarias envolvidas para poder fazer uma referência em quê? Em CREA, para a unidade de saúde, para a escola, né, para você fazer os instrumentos públicos que precisam naquela localidade. Né? Então, veja, o Costa Rica, nós estamos iniciando agora uma reforma para colocar uma unidade de saúde no Costa Rica. O Panamá é uma unidade de saúde que o governo federal ainda não liberou, o projeto está aprovado na Caixa, então, quando o Ministério da Saúde liberar esse dinheiro, será também construída essa unidade de saúde no Panamá, porque ele é uma região grande que ainda não está totalmente povoada, mas quando tiver a população lá, há necessidade desse serviço. Nós estaremos, sim, como existe o projeto já aprovado, né, eu só peço assim que, infelizmente, não está nas nossas mãos, né, liberar ou não esse financiamento, mas ele já está aprovado. E sim, assim que ele for liberado, ele será executado. Bem, atenção primária, eu acho que a gente deu um foco bastante intenso nesse bloco agora, que é o último bloco do programa. Estamos chegando ao fim, mas entre os serviços prestados pela Secretaria se encontra também o Castramóvel, né? Exato. E a senhora poderia descrever um pouco mais esse serviço, quem tem direito a ele? O Castramóvel, hoje, ele está localizado na região do Gralha Azul. Nós fazemos as ACS da unidade, faz o cadastro da família, né? Dos animais que tem em cada família. Então, o Castramóvel é um serviço diferente das castrações que temos clínicas conveniadas para fazê-lo. O Castramóvel, ele é para as unidades. Na realidade, onde ele entrou numa comunidade, então todas as ACS faz o cadastro naquela região, né, traz ali e é castrado em torno de 5 a 6 animais. Por quê? Porque ele tem um trabalho que é educativo, Ney. No próprio Castramóvel, ele tem uma televisão onde é passado
digamos, a família vai lá para castrar um felino ou um cachorrinho, enfim, ele chegando lá, ele vai ter um vídeo institucional dizendo da posse responsável, o porquê dele cuidar daquele animal, como que ele tem que... porque é muito fácil você dizer, não, eu quero um animal, mas você cuida dele? Então, tudo isso é repassado, é feito todo um trabalho que você não está levando um serviço meramente. Você chega lá, tá, castra, põe debaixo do braço e vai embora, não. Tem um tempo de espera para o animal se recuperar. Enquanto isso, é feito todo um trabalho da equipe com o familiar, né, que tem aquele animal. Até mesmo porque esses animais, quando não são cuidados, se transformam em vetores de doença, né? Exatamente. Né? Secretária, estamos chegando ao fim do programa. A senhora gostaria de destacar algo que não foi dito durante esses 50 minutos? Olha, aquilo que eu falei no início para você, nossa secretaria daria mais outro programa para você. Que aqui a gente não falou da saúde mental, nós não falamos da nossa farmácia, nós não falamos do nosso laboratório, que é referência hoje para o Paraná. Então, assim, nós temos bastante serviço hoje na secretaria que ela visa a nossa população Ponta Grossa. Então, eu entendo que nós temos hoje nossa ouvidoria, Ney, é uma ouvidoria ativa e ela está ali para a nossa população. Eu gostaria que o nosso usuário lá na ponta, se ele tem alguma coisa que não bate, não está de acordo, alguma situação que tenha, use a nossa ouvidoria. Anotem o telefone, é o 0800-643-9595. A Daniele e sua equipe está lá, extremamente importante, essa fala do nosso usuário conosco. Eu sempre, Ney, estou de fácil acesso à nossa população. Se algum usuário precisar de falar, não existe barreira da minha equipe para você chegar até a mim, conversar comigo também, se houver necessidade, porque às vezes a pessoa, eu não sei o que descaminhos acontecem, que ela não tem uma resposta, mas se não pela ouvidoria e precisando, eu também estou à disposição. Eu, a minha equipe, o Robson, a Paola, todos os nossos serviços, qualquer um está à disposição para atender o nosso usuário, falar com a nossa população, para esclarecer qualquer situação. Né? Porque é a Secretaria de Saúde. Nós temos um paciente ou um usuário que, às vezes, ele não é um paciente, mas ele está na rede, né? E nós precisamos de estar com uma fala estreita junto com ele. Secretária, apenas repetindo o 0800? 0800-643-9595. 9595. Nós conversamos com a secretária de Saúde de Ponta Grossa, Ângela Pompeu. Agradeço muito a sua atenção do outro lado da tela. É óbvio que em 50 minutos não conseguimos abordar todos os serviços prestados pela secretaria. Eu procurei dar ênfase nos hospitais e nas unidades de saúde, mas existem, literalmente, outros serviços que precisam ser desdobrados. Vamos tentar fazer isso com outros diretores da secretaria, falando especificamente sobre programas que rendem um debate à parte, como, por exemplo, saúde mental. Agradeço a atenção de todos, voltamos na próxima semana.